A historia de Moisés comeca tempo de grande sofrimento e opressão para o povo de Israel. Os hebreus, descendentes de Jacob, habían se multiplicado no Egipto ao longo dos anos, transformándose en uma grande nação. No entanto, esse crescimento preocupou o faraó, o governante do Egito, que temia que os hebreus se tornassem poderosos demais e representassem uma ameaça ao seu domínio. Para controlar essa ameaça, o faraó tomou uma decisão cruel. Ele ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos, lançados no rio Nilo para se afogarem. Foi nesse contexto sombrio que Moisés nasceu. Seu nascimento foi uma luz em meio às trevas, raio de esperança em tempo de desespero. Seus pais, Amram e Joquebede, eram levitas, parte do povo oprimido que vivia sob o jugo dos egípcios. Quando Joquebede deu a luz a Moisés, ela viu algo especial nele, algo que ele deu forcas para lutar pela vida de seu filho. Como coração cheio de amor e determinação, Joquebede escondeu Moisés em casa por 3 meses, mantendo-o longe dos soldados egípcios. Mas, a medida que ele crescia, tornou-se cada vez mais difícil escondê-lo. O choro de bebê poderia facilmente atrair a atenção indesejada, e Joquebede sabia que logo não seria mais capaz de protegê-lo. Então, em ato de coragem e fé desesperada, Joquebede tomou uma decisão que partiria o coração de qualquer mãe. Ela tece cesto de junco, impermeabilizou-o com betume e piche, e colocou o pequeno Moisés dentro. Com lágrimas nos solos e oráculos em seu coração, ela levou o cesto até a beira do rio Nilo, o mesmo rio que havia se tornado uma ameaça mortal para tantos bebês hebreus. Joquebede cuidadosamente colocou o cesto entre os juncos à margem do rio, confiando na proteção divina para salvar seu filho. Enquanto o cesto flutuava suavemente nas águas do Nilo, a irmã mais bela de Moisés, Míria, observava de longe, cheia de ansiedade e esperança. Ela seguiu o cesto como solos, enquanto ele era levado pela correnteza, até que ele parou em lugar inesperado, perto do local onde a filha do faraó, a princesa do Egito, costumava tomar banho. A princesa, uma mulher jovem e cheia de compaixão, avistou o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas buscá-lo. Quando abriu o cesto, deparou-se com lindo bebê, chorando, e seu coração se encheu de ternura. Embora ela soubesse que o bebê era hebreu, uma das crianças que seu pai, o faraó, havia condenado à morte, ela não conseguiu ignorar a dor e a vulnerabilidade daquele pequeno ser. Movida por sentimento profundo de compaixão, ela decidiu salvar a vida daquele bebê. Nesse momento, Míria, com toda a coragem que uma menina poderia reunir, aproximou-se da princesa e, fingindo não saber a identidade da criança, disse: "Devo ir chamar uma mulher hebreia para amamentar e cuidar do bebê para você?" A princesa, percebendo a sabedoria na sugestão, concordou. Míria, então, correu para casa e trouxe sua própria mãe, Joquebede. Como o coração batendo acelerado, Joquebede encontrou-se diante da princesa, que sem saber quem ela realmente era, ofereceu-lhe a oportunidade de cuidar do próprio filho. "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu te pagarei por isso", disse a princesa. Joquebede aceitou a tarefa, com a alegria e gratidão transbordando em seu coração, sabendo que Deus havia respondido a seus oráculos de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado. Moisés cresceu sob os cuidados amorosos de sua mãe até que, quando desmamado, foi levado ao palácio do faraó para viver como filho da princesa. Ele foi criado como o príncipe do Egito, mas nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Seu nome,
Moisés, que significa tirado das águas, seria símbolo profético de sua futura missão de libertar o povo de Israel das águas amargas da escravidão no Egito. E assim, o bebê que havia sido condenado a morte pelo decreto do faraó foi salvo pelas mãos de Deus, que o preparava para uma missão que mudaria o destino de toda uma nação. Moisés, o menino que flutuou no Nilo em cesto de junco, estava destinado a se tornar o libertador de Israel, o líder escolhido por Deus para conduzir seu povo à terra prometida. Moisés cresceu como príncipe no palácio do faraó, rodeado pelo luxo e pela educação que apenas a realeza egípcia poderia oferecer. Ele foi treinado nas artes, nas ciências e nas estratégias militares, e conhecia profundamente a cultura e as tradições do Egito. No entanto, apesar de sua vida privilegiada, Moisés nunca esqueceu suas verdadeiras origens. Ele sabia que não era egípcio de nascimento, mas hebreu, membro do povo escravizado que trabalhava sob o chicote de seus mestres egípcios. Essa consciência de sua identidade começou a pesar sobre ele à medida que envelhecia. Moisés não podia ignorar o sofrimento de seu povo, que construía as gloriosas cidades do Egito com suor e sangue. O sentimento de justiça e indignação crescia em seu coração cada vez que via os hebreus sendo oprimidos. Ele sentia o chamado interior, uma necessidade de fazer algo para aliviar a dor e o sofrimento de seu povo. O dia, Moisés saiu para observar os trabalhos forcados dos hebreus. Ele caminhava entre as construções monumentais, ouvindo o som dos chicotes estalando no ar e os gemidos dos trabalhadores exaustos. Foi então que ele viu algo que fez seu sangue ferver. O capataz egípcio espancava cruelmente o escravo hebreu, sem piedade, como se estivesse golpeando o animal. Sem pensar nas consequências, Moisés foi tomado por uma onda de fúria e justiça. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava observando, e em ato impulsivo e desesperado, atacou o egípcio. Como uma forca que ele mesmo não sabia que possuía, Moisés matou o homem e enterrou seu corpo na areia, tentando esconder o que havia feito. No entanto, no dia seguinte, Moisés descobriu que seu ato não havia passado despercebido. Ele encontrou dois hebreus discutindo entre si e tentou intervir, perguntando por que brigavam. Mas o deles, desdenoso, respondeu: Quem te fez príncipe e juiz sobre nós? Pretendes matar-me, como mataste o egípcio. Essas palavras atingiram Moisés como golpe. Ele percebeu que o que havia feito não era mais o segredo. O medo começou a tomar conta de seu coração, e ele sabia que, se o faraó descobrisse, sua vida estaria em perigo. Não importava que ele tivesse sido criado como o príncipe, ao matar o egípcio, ele se tornara o criminoso, o homem marcado para morrer. Sem outra escola, Moisés fugiu. Ele deixou para trás o luxo do palácio, a segurança de sua vida anterior, e correu para o deserto, buscando refúgio em uma terra desconhecida. Ele viajou por dias, enfrentando o calor abrasador do sol, a escassez de água e a solidão do deserto. Moisés estava completamente sozinho, sem saber o que o futuro lhe reservava. Finalmente, após uma longa jornada, Moisés chegou à terra de Mídia. Lá, ele encontrou o poco, onde se sentou para descansar. Enquanto estava ali, 7 jovens mulheres se aproximaram para tirar água para suas ovelhas. Mas antes que pudessem completar a tarefa, o grupo de pastores roots apareceu e tentou afastá-las, querendo usar o pouco para si mesmos. Moisés, ainda impulsionado por seu senso de justiça, levantou-se e defendeu as mulheres, espantando os pastores e ajudando-as a tirar água para os rebanos.
As mulheres, impressionadas com a coragem e gentileza de Moisés, convidaram-no a ir à casa de seu pai, Jetro, o sacerdote de Mídia. Jetro, agradecido pela ajuda de Moisés, ofereceu-lhe hospitalidade e, como tempo, deu-lhe sua filha Sípora em casamento. Moisés comecou uma nova vida em Mídia, longe das intrigas e perigos do Egito. Ele se estabeleceu como pastor, cuidando dos rebanos de Jetro e encontrando paz nas vastas paisagens do deserto. Mas embora Moisés tivesse deixado o Egito para trás, Deus ainda tinha planos para ele. O deserto de Mídia seria o lugar onde Moisés, o príncipe fugitivo, se tornaria o líder que Deus havia destinado que ele fosse. Por 40 anos, Moisés pastoreou as ovelhas, aprendendo as lições de paciência, humildade e dependência de Deus. Ele estava sendo moldado, preparado para o chamado que um dia o levaria de volta ao Egito, não como príncipe, mas como o libertador do povo de Deus. O ato impulsivo de Moisés ao matar o egípcio o levou a uma jornada de fuga e redescoberta. Ele tinha deixado o Egito como um homem marcado pelo medo e pela incerteza, mas em Mídia, ele encontrou não apenas uma nova vida, mas também a preparação necessária para a missão que mudaria para sempre a história de Israel. Moisés havia passado muitos anos no deserto de Mídia, uma terra árida e solitária, onde ele encontrou uma vida simples e pacífica como pastor de ovelhas. Dia após dia, ele guiava os rebanos por colinas e vales, sob o sol escaldante e o céu vasto. Aquele que outrora fora o príncipe do Egito, agora era o homem moldado pela humildade e pelo trabalho árduo, vivendo em quietude, afastado dos grandes eventos que aconteciam além das fronteiras do deserto. Mas mesmo ali, no isolamento do deserto, o destino de Moisés ainda não estava completo. Deus tinha planos maiores para ele, planos que começariam a se revelar de uma maneira extraordinária. Certo dia, enquanto Moisés pastoreava suas ovelhas perto do Monte Horebe, também conhecido como o Monte de Deus, algo incomum chamou sua atenção. A uma certa distância, ele avistou uma sarca em chamas. O fogo brilhava intensamente, mas, estranhamente, a sarca não era consumida. As folhas e galos continuavam a arder sem se reduzir a cinzas. Fascinado e intrigado, Moisés decidiu se aproximar para ver o que estava acontecendo. À medida que se aproximava, Moisés sentia uma mistura de curiosidade e reverência. Havia algo de sobrenatural naquela visão, algo que transcendia a experiência cotidiana. Quando ele estava perto o suficiente para observar melhor, uma voz poderosa e serena veio de dentro do fogo: Moisés, Moisés. Moisés, surpreendido por ouvir seu nome vindo da sarca em chamas, respondeu: Eis-me aqui. Então, a voz divina falou novamente: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés, reconhecendo que estava na presença do sagrado, rapidamente tirou suas sandálias, seu coração batendo acelerado. O deserto comum de todos os dias havia se transformado em um santuário, um lugar onde o céu tocava a terra, e Moisés estava diante do próprio Deus. Deus continuou a falar, revelando sua identidade a Moisés: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. Ele sabia que estava na presença do Criador do Universo, o Deus que havia guiado seus antepassados e cujas promessas ainda estavam vivas. Então, Deus revelou o propósito de sua aparição: certamente, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço as suas dores,
por isso, desce para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Enquanto Moisés ouvia, sua mente fervilhava de pensamentos. O Deus dos seus antepassados estava prestes a agir para libertar Israel da escravidão. Mas o que Deus disse a seguir deixou Moisés atônito: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, que havia fugido do Egito décadas atrás, sentiu o peso dessa responsabilidade esmagadora. Ele, o simples pastor, deveria confrontar o Faraó, o homem mais poderoso do mundo, e liderar seu povo para fora da escravidão. As dúvidas começaram a se formar em seu coração. Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Questionou Moisés, sentindo-se inadequado e incapaz de tal missão. Mas Deus respondeu com uma promessa que traria força e coragem a Moisés: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando já houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus estava garantindo que não seria a forca de Moisés que libertaria o povo, mas a própria presença divina que estaria com ele em cada passo do caminho. Mesmo assim, Moisés, ainda hesitante, perguntou a Deus o que deveria dizer aos israelitas quando eles perguntassem o nome daquele que o enviou. Deus respondeu com uma revelação poderosa e eterna: eu sou o que sou. E acrescentou: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. Aquela sarca ardente não era apenas uma visão, mas o início de uma jornada que transformaria Moisés de um simples pastor em um dos maiores líderes e profetas da história. Deus continuou a dar instruções a Moisés, assegurando-lhe que os sinais e maravilhas que ele realizaria no Egito convenceriam o Faraó e o povo de Israel. O chamado de Moisés, nascido em uma sarca ardente que não se consumia, era o chamado ao impossível, uma missão que só poderia ser cumprida pelo poder de Deus. E assim, como o coração ainda cheio de dúvidas, mas com a convicção de que Deus estava com ele, Moisés aceitou seu destino. Ele retornaria ao Egito, não como o príncipe fugitivo, mas como o libertador escolhido por Deus para conduzir seu povo à liberdade. A sarca ardente, o simples arbusto em chamas que não se consumia, tornou-se o símbolo do chamado divino e do poder de Deus para transformar o ordinário em extraordinário. A partir daquele momento, a vida de Moisés nunca mais seria a mesma, e ele, agora fortalecido pelo encontro como Deus vivo, estava prestes a mudar para sempre o curso da história de Israel. Moisés, como o coração ainda pulsando pela experiência poderosa que teve diante da sarca ardente, se preparava para uma das jornadas mais difíceis de sua vida. Ele não estava apenas retornando ao Egito, o lugar de onde havia fugido décadas antes, mas estava voltando como uma missão divina, confrontar o Faraó, o homem mais poderoso da terra, e exigir a libertação de um povo inteiro da escravidão. Moisés não iria sozinho. Deus havia providenciado um companheiro, seu irmão Arão, que seria sua voz diante do Faraó e do povo de Israel. Arão era eloquente e, juntos, eles formavam uma dupla escolhida por Deus para realizar o impossível. O caminho de volta ao Egito foi longo e cheio de reflexão. Moisés sabia que estava enfrentando um desafio monumental, mas ele confiava na promessa de Deus, de que ele estaria com eles em cada passo do caminho. Ao chegar ao Egito, Moisés e Arão começaram sua missão como uma visita aos anciãos de Israel. Eles reuniram os líderes do povo e compartilharam com eles tudo o que Deus havia revelado.
Quando Arao falou as palavras de Deus e Moisés realizou os sinais milagrosos que Deus havia instruído, os anciãos crerame se prostrarame madoracao, cheios de esperança renovada. Como apoio dos anciãos e do povo, Moisés e Arao foram ao palácio do faraó. O ambiente era imponente, com paredes decoradas com ouro e hieróglifos, e guardas armados em cada esquina. O trono do faraó, elevado e cercado por conselheiros e sacerdotes, simbolizaba o poder absoluto daquele que se consideraba o Deus vivo. Ao se aproximarem do faraó, Moisés e Arao mantiveram a cabeça erguida. Com firmeza e autoridade, Arao pronunciou as palavras que Deus lhes havia dado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe sair o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó, acostumado a ser tratado com deferência e obediência, olhou para os dois irmãos com desdém. Quem era esse Senhor que ousava dar ordens a ele, o faraó do Egito? Quem é o Senhor, para que eu o caso a vos e deixe ir Israel, respondeu ele com arrogância. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Com essa resposta, a batalha espiritual entre o poder de Deus e a obstinação do faraó começou. Moisés e Arao, não recuando diante da recusa do faraó, insistiram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos, pois, ir caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecamos sacrificios ao Senhor, nosso Deus, para que não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Mas o faraó, endurecendo ainda mais o coração, não apenas recusou, mas também aumentou o fardo dos israelitas, ordenando que os escravos hebreus continuassem a fabricar tijolos, mas agora sema pala fornecida pelos egípcios. O povo teve que colher sua própria pala e ainda cumprir a mesma cota de tijolos, tornando sua escravidão ainda mais amarga. Apesar do desespero inicial do povo diante dessa nova opressão, Moisés e Arao não desistiram. Eles voltaram ao faraó, desta vez armados com sinais poderosos que Deus lhes havia dado. Moisés instruiu Arao a lançar sua vara diante do faraó, e a vara se transformou em uma serpente. O faraó, no entanto, chamou seus próprios magos e feiticeiros, que realizaram o mesmo feito, fazendo com que suas varas também se transformassem em serpentes. Mas então, a serpente de Arao devorou as serpentes dos magos, sinal claro de que o poder de Deus era maior que o dos feiticeiros egípcios. Mesmo assim, o faraó não cedeu. Seu coração estava endurecido, e ele se recusou a libertar o povo de Israel. Foi então que Deus começou a enviar as pragas ao Egito, cada uma mais devastadora que a anterior, demonstrando seu poder e a seriedade de sua exigência. A primeira praga transformou as águas do Nilo em sangue, matando os peixes e deixando o rio, que era a fonte de vida do Egito, em estado de podridão. Mas o faraó permaneceu impassível. A segunda praga trouxe uma invasão de rãs que cobriram toda a terra, entrando nas casas e até nos palácios. Mesmo assim, o faraó endureceu o coração. Depois vieram piolos, enxames de moscas, morte do gado, úlceras dolorosas, chuva de granizo devastadora, nuvens de gafanhotos que devoraram as colheitas, e uma escuridão densa que cobriu o Egito por 3 dias. Cada praga era golpe direto contra os deuses do Egito e o orgulho do faraó, mas ele se recusava a ceder. Finalmente, Deus anunciou a última e mais terrível das pragas, a morte de todos os primogênitos do Egito. Naquela noite fatídica, o anjo da morte passou sobre o Egito, e o clamor de dor e luto se espalhou pela terra, desde o palácio do faraó até as casas dos mais humildes egípcios. Somente os lares dos hebreus, que haviam marcado suas portas como sangue do cordeiro, foram poupados.
Foi essa última praga que finalmente quebrou a resistência do faraó. Em desespero e dor, ele convocou Moisés e Arão e ordenou que saíssem do Egito com todo o povo de Israel, para adorar ao Senhor como haviam pedido. Levantai-vos e saí do meio do meu povo, disse o faraó. Ide, servi ao Senhor, como tens dito. Moisés e Arão, liderando o povo de Israel, começaram então a jornada de libertação. As portas do Egito se abrirão, e os hebreus sairão, não como escravos fugidos, mas como uma nação liberta, guiada por Deus em direção à terra prometida. O confronto com o faraó, que havia começado como uma simples demanda, culminou na demonstração de que o poder de Deus estava acima de qualquer governante terreno. Essa libertação, que começou como retorno de Moisés ao Egito e os encontros desafiadores como faraó, marcou o início da história do Éxodo, uma história de redenção e da fidelidade de Deus ao seu povo escolhido. E assim, Moisés, o líder relutante que retornou ao lugar de onde havia fugido, tornou-se o libertador de Israel, cumprindo o chamado que Deus lhe dera na sarca ardente. As despragas do Egito são dos episódios mais dramáticos e poderosos da história bíblica, onde o confronto entre Deus e o faraó se intensifica de uma forma que abala as fundações do Egito e revela a força e a justiça divina. Depois que o faraó recusou repetidamente liberar os hebreus, Deus começou a enviar uma série de pragas devastadoras, cada uma aumentando em intensidade e impacto, mostrando não apenas o poder de Deus, mas também a insensatez do faraó em desafiar o Criador do universo. A primeira praga, o Nilo transformado em sangue. O Nilo, o rio que era a fonte de vida do Egito, foi o primeiro alvo da ira de Deus. Moisés, seguindo as instruções de Deus, estendeu seu cajado sobre as águas do Nilo, e imediatamente, o rio se transformou em sangue. Os peixes morrerão, e o cheiro de putrefacao se espalhou pelo ar. Os egípcios tentaram cavar poucos ao longo das margens para encontrar água potável, mas tudo foi em vão. O rio, que havia sustentado o Egito por gerações, agora era uma fonte de morte e desespero. No entanto, o coração do faraó permaneceu endurecido. A segunda praga, a invasão de Ras. Sem dar tempo para o Egito se recuperar, Deus enviou a segunda praga. Ras surgiram em quantidade tão grande que cobriram toda a terra. Elas invadiram casas, palácios e até as camas dos egípcios. Cada passo que davam, cada porta que abriam, era acompanhado pelo coaxar incessante e irritante das Ras. Elas estavam em todos os lugares, perturbando a vida cotidiana e trazendo desconforto a cada canto do Egito. E mesmo assim, o faraó se recusou a libertar os hebreus. A terceira praga, piolos. Então viu a terceira praga. Moisés estendeu o peo da terra, e ele se transformou em piolos que infestaram pessoas e animais. Os egípcios foram cobertos por esses insetos, que picavam incessantemente, causando grande sofrimento. Mesmo os magos do faraó, que haviam replicado as pragas anteriores, foram incapazes de reproduzir essa. Eles reconhecerão, isto é o dedo de Deus. No entanto, o faraó permaneceu inflexível. A quarta praga, enxames de moscas. A quarta praga trouxe enxames de moscas que invadiram o Egito. As moscas estavam por toda parte, entrando nos solos, bocas e ferimentos das pessoas, tornando impossível qualquer atividade normal. Curiosamente, as moscas não afetaram a terra de Gosén, onde os hebreus viviam, demonstrando o controle absoluto de Deus sobre as pragas. Mas ainda assim, o faraó não cedeu. A quinta praga, a morte do gado. Em seguida,
Deus envió a quinta praga, na cual uma terrível doença atingiu o gado dos egipcios. Os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelas adoecerán e morrerán en masa. A economia egipcia, que dependia fortemente do gado, sofreu golpe devastador. No entanto, mais uma vez, o gado dos israelitas en Gosén foi poupado. Apesar das súplicas de seu povo, o faraó continuou a recusar a liberdade dos hebreus. A sexta praga, úlceras dolorosas. A sexta praga foi uma aflica ao pessoal. Moisés jogou cinzas ao ar, que se espalaram e causaram úlceras dolorosas em homens e animais por todo o Egito. Essas feridas eram tão severas que até os magos do faraó, que antes haviam tentado resistir a Moisés, não puderam ficar de pé diante dele, sendo igualmente atingidos pelas feridas. Mesmo assim, o faraó manteve seu coração endurecido. A sétima praga, granizo destruidor. Então, Moisés, em nome de Deus, advertiu o faraó sobre uma nova calamidade. Ele estendeu seu cajado para o céu, e o paie granizo que o Egito já tinha visto começou a cair. Rayos e trovões acompanhavam as pedras de gelo que destruíam colheitas, derrubavam árvores e matavam qualquer ser vivo que estivesse ao ar livre. As plantações foram devastadas, e a fome começou a ameaçar a terra. Mesmo assim, o faraó, após prometer libertar os hebreus durante a tempestade, voltou atrás em sua palavra assim que o granizo cessou. A oitava praga, gafanotos devastadores. A oitava praga viu na forma de ensame de gafanotos que cobriu o céu, bloqueando a luz do sol e devorando tudo o que o granizo havia deixado para trás. Eles comerão todas as plantas, frutas e graus, deixando o Egito em ruínas. Os conselheiros do faraó imploraram para que ele deixasse os hebreus irem, mas o faraó, teimoso, recusou novamente, mesmo enquanto via seu país ser destruído diante de seus olhos. A nona praga, 3 dias de escuridão. A nona praga foi uma escuridão palpável que cobriu o Egito por 3 dias. Era uma escuridão tão densa que os egípcios não podiam ver uns aos outros nem sair de suas casas. O sol, que os egípcios adoravam como o Deus, foi ocultado, mostrando que o Senhor dos hebreus era o verdadeiro soberano sobre a criação. Mas mesmo depois de 3 dias de trevas, o faraó não se rendeu. 10. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Finalmente, Deus anunciou a 10ª e mais terrível praga, a morte de todos os primogênitos do Egito. Esta seria a praga que quebraria o faraó e o forcaria a libertar o povo de Israel. Deus instruiu Moisés a dizer aos hebreus que sacrificassem cordeiro sem defeito e marcassem as portas de suas casas como sangue do cordeiro. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito, e onde quer que visse o sangue, ele passaria por cima, poupando os primogênitos naquela casa. E assim aconteceu. À meia-noite, o anjo da morte passou sobre o Egito, e em cada casa egípcia, desde o palácio do faraó até a mais humilde das cabanas, os primogênitos foram mortos. O grito de dor e luto ecoou por toda a terra, e o faraó, finalmente derrotado, convocou Moisés e Arão no meio da noite. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tens dito, disse ele, agora desesperado. Ele pediu que saíssem rapidamente, para que mais nenhum desastre caísse sobre o Egito. Com essa última praga, o faraó foi finalmente convencido a liberar os hebreus. O povo de Israel, depois de 430 anos de escravidão, saiu do Egito, liderado por Moisés, em direção à terra prometida.
As pragas do Egito fora moeme testemunho inegável do poder e da justica de Deus, e marcaramo o início de uma nova era para o povo de Israel, uma era de liberdade e esperança. O povo de Israel, finalmente liberto das garras da escravidão no Egito, partiu em uma jornada histórica em direção à terra prometida. Liderados por Moisés, eles seguirán pelo deserto, vasto e árido espacio que parecía ser mar de areia sem fim. Mas, a pesar das dificuldades, havia sentimento de esperança e liberdade nos corações dos hebreus. Eles haviam deixado para trás séculos de opressão e estavam prontos para iniciar uma nova vida. Entretanto, enquanto os israelitas marchavam em direção ao Mar Vermelho, novo perigo surgia atrás deles. O faraó, após liberar os hebreus, foi tomado por arrependimento e fúria. Como poderia ele ter deixado partir a forca de trabalho que havia construído o esplendor do Egito? Determinado a capturá-los novamente, o faraó mobilizou todo o seu exército, os melhores carros de guerra, os cavaleiros mais habilidosos, e uma legião de soldados implacáveis, e partiu em perseguição aos hebreus. À medida que os israelitas avançavam, começaram a ouvir o som distante, mas crescente, de rodas e cavalos. Quando se voltaram, viram o exército egípcio se aproximando rapidamente, uma onda de forca e destruição que ameaçava varrê-los do mapa. O pânico se espalhou entre o povo, e eles clamaram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Moisés, porém, manteve-se firme, cheio de confiança no poder de Deus. Ele respondeu ao povo com uma voz calma e segura, que se elevou acima do tumulto: não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Nesse momento crítico, Deus falou a Moisés, instruindo-o a erguer seu cajado e estendê-lo sobre o mar. E assim, em ato de obediência e fé, Moisés ergueu seu cajado e estendeu a mão sobre as águas do Mar Vermelho. De repente, vento poderoso e sobrenatural começou a soprar, dividindo as águas do mar. Elas se erguerão como muralhas em ambos os lados, criando camino seco que se estendia até a outra margem. Era verdadeiro milagre, uma visão que deixou todos atônitos. Moisés, liderando o povo, guiou os israelitas a través desse caminho improvável, marchando entre as paredes de água que se erguiam à sua esquerda e à sua direita. O chão, que minutos antes estava submerso, agora estava seco e firme sob seus pés. As famílias hebraicas, com crianças e idosos, gado e pertences, atravessaram o mar com pressa, mas também com senso de maravilha e temor reverente pelo poder de Deus que estava se manifestando diante de seus olhos. Entretanto, o exército do faraó, determinado a não deixar os hebreus escaparem, seguiu atrás deles, entrando também pelo caminho seco no meio do mar. Mas enquanto os egípcios avançavam, Deus começou a agir contra eles. As rodas dos carros começaram a se soltar, atolando as carruagens na lama e causando confusão entre os soldados. O medo começou a tomar conta dos egípcios, que perceberam que estavam lutando contra algo muito maior do que o simples exército humano. Fujamos da presença de Israel, gritavam, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Quando os israelitas finalmente alcançaram a outra margem, seguros do outro lado, Deus deu uma última instrução a Moisés: estende tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros.
Moisés obedeceu mais uma vez, e, ao estender a mão, as águas que estavam mantidas como mura las desavaram como uma forca esmagadora, engolfando o exército do faraó. Os carros de guerra, os cavalos, e todos os soldados foram barridos pelas águas tumultuosas. Não restou nenhum dos egípcios que os perseguiam, o mar, que havia sido o caminho da salvação para os hebreus, tornou-se o túmulo para os inimigos de Israel. Do outro lado, os israelitas observaram em silêncio reverente enquanto as águas do mar voltavam ao seu curso natural. O perigo havia passado, e eles estavam seguros. E então, grande clamor de alegria e louvor irrompeu entre o povo. Moisés e os filhos de Israel cantaram uma canção ao Senhor, exaltando sua forca e poder, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lancou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha forca e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, e eu o louvarei, o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. A travessia do Mar Vermelho foi mais do que simples ato de fuga, foi a confirmação de que Deus estava com seu povo, guiando-os com mão poderosa e braço estendido. Era sinal de que não importavam as forcas que se levantassem contra eles, o poder de Deus era maior. A partir daquele momento, os israelitas sabiam que o Deus que havia aberto o mar e destruído seus inimigos estava conduzindo-os para a liberdade e a promessa. E assim, ele seguirá adiante, com fé renovada, para o deserto que os levaria à terra prometida, sabendo que estavam sob a proteção do Deus Todo-Poderoso, que os havia libertado com sinais e maravilhas. Após a impressionante travessia do Mar Vermelho, os israelitas se viram no vasto e desolado deserto. A emoção da libertação ainda estava fresca em suas mentes, mas à medida que os dias passavam e o calor implacável do deserto os envolvia, as dificuldades da nova realidade começaram a pesar sobre eles. O deserto era o lugar inóspito, onde a vida parecia impossível, e o povo começou a sentir as duras necessidades de seu corpo, fome e sede. Conforme os dias se transformavam em semanas, o alimento que trouxeram do Egito começou a acabar, e o desespero se instalou no acampamento. Murmuraco surgiram entre o povo, e os israelitas começaram a reclamar, lembrando das panelas de carne e do pão que tinham no Egito, esquecendo-se rapidamente da opressa ou da escravidão. Eles se voltaram contra Moisés e Arão, dizendo: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Moisés, angustiado pelas queixas do povo, voltou-se para Deus e moracau. Ele sabia que o Senhor os havia libertado do Egito como propósito, mas agora precisava de uma intervenção divina para sustentar essa grande multidão no meio do deserto. E Deus, em sua infinita misericórdia e poder, respondeu: eu farei chover pão do céu para vós, disse o Senhor a Moisés. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Assim os provarei, para ver se andam na minha lei ou não. No dia seguinte, ao acordarem, os israelitas saíram de suas tendas e viram algo extraordinário. O chão do deserto estava coberto com algo fino, semelhante a flocos de geada. Confusos, eles se perguntaram: o que é isso? Moisés respondeu: este é o pão que o Senhor vos dá para comer. Esse alimento celestial foi chamado de maná, que significa o que é isso? Tinha o sabor de mel, doce e agradável ao paladar, e sustentava o povo com todas as necessidades nutricionais que precisavam. Cada família colhia apenas o suficiente para o dia,
pois o maná não podía ser guardado para o día seguinte, exceto na véspera do sábado, quando podían coler o dobro para que pudessem descansar no sétimo día, conforme o mandamento do Senhor. Como maná, Deus não apenas saciou a fome de seu povo, mas também nos ensinou a confiar en Ele diariamente. Eles aprenderão que, apesar das dificuldades do deserto, Deus será fiel e supriria todas as suas necessidades. No entanto, a jornada não estava livre de desafios. A certa altura, os israelitas chegaram a um lugar onde não havia água, e novamente a ansiedade tomou conta deles. O deserto, com seu calor abrasador e ar seco, rapidamente tornou-se um inimigo feroz, e o povo, desesperado, mais uma vez murmurou contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, buscando orientação, e Deus, mais uma vez, respondeu. Ele instruyó Moisés a tomar o cajado como cual había ferido o Nilo e a ir até a rocha en Morebe. Ali, diante de todo o povo, Moisés debería golpear a rocha. Moisés fez exatamente como Deus LHE ordenou. Como golpe de seu cajado, a rocha se abriu, e dela jorrou água en abundância, suficiente para saciar a sede de toda a multidão e de seus rebanos. Essa água, que brotou milagrosamente da rocha, tornou-se símbolo da provisão divina, lembrando ao povo que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus estava presente, pronto para suprir suas necessidades. Ao longo de toda a jornada pelo deserto, Deus demonstrou repetidamente sua fidelidade. Ele não apenas tirou os israelitas do Egito, mas também sustentou-os dia após dia, com maná do céu e água da rocha. O deserto, que deveria ser lugar de morte, tornou-se lugar de ensino, onde o povo aprendeu a depender de Deus para tudo. Através do maná e da água, Deus mostrou ao seu povo que ele não era apenas o Deus dos milagres grandiosos, como a abertura do Mar Vermelho, mas também o Deus das necessidades diárias, que cuida de cada detalhe da vida de seu povo. Mesmo quando os recursos humanos falam, Deus permanece fiel, provendo de maneiras que vão além da compreensão humana. E assim, enquanto os israelitas continuavam sua jornada pelo deserto em direção à terra prometida, eles carregavam consigo essas licores preciosas, confiando que o Deus que os havia libertado do Egito continuaria a guiá-los e sustentá-los em cada passo do caminho. Após semanas de caminhada pelo deserto, guiados por Moisés e pela nuvem da presença de Deus, o povo de Israel chegou ao sopé do Monte Sinaí, lugar que logo se tornaria o cenário de dos eventos mais significativos de toda a história bíblica. O Monte Sinaí, com seu pico imponente que parecia tocar o céu, era lugar sagrado, onde Deus estava prestes a revelar sua vontade de uma forma nunca antes vista. Moisés, obedecendo a instrução divina, subiu ao Monte Sinaí, deixando para trás o acampamento dos israelitas. Enquanto subia, o povo observava com reverência e expectativa. Todos sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer, mas ninguém poderia prever a magnitude do que estava por vir. Ao chegar ao topo, Moisés foi envolvido por uma densa nuvem, símbolo da presença divina. Relâmpagos cortavam o céu, e trovões reverberavam pelas montanas, fazendo a terra tremer sob os pés dos israelitas. O Monte Sinaí estava envolto em fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. O som de uma trombeta soava cada vez mais forte, enchendo o coração do povo como uma mistura de temor e maravilha. Era uma cena que transmitia a santidade e o poder de Deus de maneira inconfundível. Então, no meio desse espetáculo de poder, Deus falou com Moisés. Ali,
na solidão majestosa do Sinaí, Deus deu a Moisés as leis que seriam a base do pacto entre ele e o povo de Israel. Esses não eram apenas comandos comuns, eram os desmandamentos, conjunto de preceitos que moldariam a identidade espiritual e moral de Israel para sempre. Deus começou a ditar os mandamentos a Moisés, cada palavra carregada de significado e importância. 1. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Com essas palavras, Deus estabeleceu sua soberania exclusiva. Ele não seria apenas entre muitos, mas o único Deus a quem Israel deveria adorar. 2. Não farás para ti imagem de escultura. Este mandamento proibia a idolatria, uma prática comum entre as nações ao redor de Israel. Deus exigia devoção completa, sem a interferência de ídolos ou representações visíveis. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus era sagrado, e deveria ser usado com reverência, jamais de forma leviana ou desrespeitosa. 4. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. O sábado foi estabelecido como o dia de descanso e reflexão, uma pausa sagrada para recordar a criação e a libertação do Egito, e para renovar a aliança com Deus. 5. Honra teu pai e tua mãe. A importância da família e do respeito às gerações anteriores foi afirmada, garantindo a continuidade dos valores e da fé através das gerações. 6. Não matarás. Este mandamento estabeleceu o valor inviolável da vida humana, criada à imagem de Deus. 7. Não adulterarás. A santidade do casamento e a fidelidade conjugal foram protegidas, refletindo a fidelidade de Deus ao seu povo. 8. Não furtarás. A propriedade alheia deveria ser respeitada, promovendo a justiça e a confiança dentro da comunidade. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A verdade e a integridade nas relações serão fundamentais, assegurando justiça e confiança mútua. 10. Não cobiçarás. Este mandamento abordava não apenas as ações externas, mas também as intenções do coração, ensinando a contentar-se com o que Deus providenciou. Enquanto Moisés recebia esses mandamentos, Deus os escreveu em 2 tábuas de pedra, o sinal perpétuo da aliança entre ele e o povo de Israel. Esses mandamentos não eram apenas regras, mas princípios fundamentais que refletiam o caráter de Deus e a maneira como ele desejava que seu povo vivesse, em santidade, justiça e amor. A entrega dos mandamentos no Monte Sinaí foi momento de profunda revelação. Com esses preceitos, Deus estava estabelecendo uma nova nação, não apenas politicamente, mas espiritualmente. Israel não seria como as outras nações, eles seriam o povo de Deus, separados para viver de acordo com sua vontade, como uma luz para as outras nações do mundo. Quando Moisés desceu do monte, carregando as tábuas de pedra, seu rosto brilhava com a glória de Deus, o reflexo do encontro que acabara de ter. O povo, ao ver o brilho no rosto de Moisés e ao ouvir os mandamentos, compreendeu a seriedade do pacto que Deus estava fazendo com eles. Eles prometerão obedecer a todas as palavras que o Senhor havia dito, reconhecendo que esses mandamentos eram a base de sua identidade como nação e como povo de Deus. A partir daquele momento, os mandamentos se tornaram o coração da lei de Israel, guiando o povo em sua relação com Deus e uns com os outros. Eles eram mais do que simples regras, eram o fundamento da fé e da ética de uma nação chamada para ser santa e para refletir o caráter de Deus ao mundo. Esse evento, gravado na memória coletiva de Israel, seria contado e recontado por gerações, lembrando ao povo que eles eram o povo da aliança, guardou estas palavras que o próprio Deus havia pronunciado no Monte Sinaí.
E assim, a história dos 10 mandamentos continua a ecoar a través dos séculos, inspirando e guiando milhões de pessoas ao redor do mundo. Enquanto Moisés permanecia no alto do Monte Sinaí, envolto na glória de Deus e recebendo as instruções divinas para o povo de Israel, os dias se transformaram em semanas. Lá embaixo, no sopé da montanha, o povo de Israel aguardava, mas a espera começou a pesar sobre eles. A presença imponente da nuvem, os trovões e relâmpagos que envolviam o cume do monte, tudo isso que antes causava temor e reverência, agora era motivo de inquietação. Moisés, seu líder, estava ausente por tempo demais, e a incerteza começou a se espalhar pelo acampamento. A ansiedade do povo logo se transformou em desconfiança. Onde está Moisés? Será que ele nos abandonou aqui neste deserto? As dúvidas começaram a corroer a fé que tinham demonstrado pouco tempo antes. Nesse clima de impaciência e medo, a confiança no Deus invisível, que os havia libertado do Egito, começou a enfraquecer. O povo ansiava por algo tangível, algo que pudessem ver e tocar, algo que LHS trouxesse a segurança que agora LHS faltava. Foi então que se voltaram para Arão, o irmão de Moisés e seu porta-voz. Pressionado por uma multidão cada vez mais insistente, Arão cedeu ao clamor popular e tomou uma decisão que mudaria o curso daqueles dias. Ele ordenou que todos trouxessem seus brincos de ouro, as joias que haviam trazido do Egito. O ouro foi fundido, e com ele Arão moldou o ídolo na forma de becerro. Ao completar o ídolo, Arão declarou ao povo: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. A multidão, desesperada por algo em que acreditar, aceitou prontamente essa falsa divindade. Eles celebraram com festas, danças e sacrifícios, entregando-se a adoração do becerro de ouro, uma prática que lembrava os rituais pagos do Egito de onde haviam acabado de ser libertados. A fé em um Deus único, que eles haviam prometido seguir, foi rapidamente esquecida na busca por segurança em um objeto feito por mãos humanas. Enquanto isso, no topo do Monte Sinaí, Deus viu o que estava acontecendo no acampamento e sua ira se acendeu contra o povo. Ele disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que LHS ordenei, fizeram para si becerro de fundição, e o adoraram, e LHS sacrificaram, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O coração de Moisés se encheu de dor e indignação ao ouvir as palavras de Deus. O povo que ele havia liderado, pelo qual tinha arriscado tanto, agora se entregava à idolatria. Deus estava pronto para destruir Israel e começar novamente, desta vez com Moisés, para formar uma nova nação. Mas Moisés, mostrando a profundidade de seu amor e compromisso com seu povo, implorou pela misericórdia divina. Ele intercedeu, suplicando a Deus que não destruísse os israelitas, lembrando de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, e pedindo que seu nome não fosse desonrado diante das nações. Deus ouviu a súplica de Moisés e decidiu poupar o povo, mas a situação exigia ação imediata. Moisés desceu rapidamente do monte, carregando consigo as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Ao se aproximar do acampamento, o som das celebrações e o espetáculo do povo adorando o becerro de ouro confirmaram a gravidade da situação. A ira de Moisés, agora misturada com tristeza e decepção, atingiu seu ápice. Ao ver o povo dançando ao redor do ídolo, ele jogou as tábuas da lei ao chão, quebrando-as aos pés da montanha.
As tábuas, que simbolizaban a alianza entre Deus e Israel, foram quebradas como sinal de que o povo havia quebrado sua aliança com Deus. Moisés não parou por aí. Ele agarrou o becerro de ouro e o queimou no fogo. Depois de reduzir o ídolo a peo, Moisés o espalhou sobre a água e fez os israelitas beberem, forcando-os a ingerir o símbolo de sua própria traição. Era ato de juízo, lembrete amargo de sua desobediência. Em seguida, Moisés confrontou Arão, perguntando-lhe como ele poderia ter permitido tal coisa. Arão, envergonado, tentou se justificar, alegando que o povo estava decidido a ter Deus e que o becerro havia saído do fogo. Mas Moisés sabia que a culpa era compartilhada por todos. Ainda assim, Moisés não abandonou seu papel de intercessor. Ele voltou-se para Deus uma vez mais, subindo novamente ao monte, desta vez como coração pesado e uma oração de desespero. Ele pediu a Deus que perdoasse o povo, e se não fosse possível, que apagasse o próprio nome do livro que Deus havia escrito. Moisés estava disposto a sacrificar tudo por seu povo, mostrando o amor sacrificial que mais tarde seria refletido de maneira perfeita em Jesus Cristo. Deus, em sua misericórdia, decidiu poupar Israel, mas não sem consequências. Uma praga caiu sobre o povo, e muitos sofrerão as consequências de sua rebelião. No entanto, a aliança de Deus com Israel não foi destruída. Moisés foi chamado novamente ao monte, onde Deus deu novo conjunto de tábuas, renovando a aliança e reafirmando seu compromisso como povo. A rebelião do becerro de ouro foi momento crucial na jornada de Israel. Ele revelou a fragilidade da fé do povo e a facilidade com que eles se desviavam dos caminhos de Deus. No entanto, também mostrou a profundidade do amor e da intercessão de Moisés, líder que estava disposto a colocar tudo em risco por seu povo. Mais importante, demonstrou a imensa misericórdia de Deus, que, apesar da traição do povo, permaneceu fiel a sua promessa e continuou a guiá-los em direção à terra prometida. A história do becerro de ouro é uma advertência sobre os perigos da idolatria e uma lembrança poderosa do perdão e da renovação que estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem e retornam a Deus. Após 40 anos de jornada no deserto, a história de Moisés, o grande líder e profeta de Israel, estava prestes a chegar ao fim. Ele havia conduzido o povo de Israel desde a escravidão no Egito, a través do Mar Vermelho, e por décadas de provocou esse aprendizado no deserto. Sob sua liderança, o povo havia recebido a lei no Monte Sinaí, superado desafios, e se aproximado da terra prometida. Agora, à beira de cumprir a promessa feita aos patriarcas, Moisés sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Deus havia sido claro com Moisés, por causa de ato de desobediência em Meribá, onde Moisés, em momento de frustração, golpeou a rocha para trazer água em vez de falar a ela como Deus havia ordenado. Ele não entraria na terra prometida. Essa realidade era dolorosa para Moisés, mas ele aceitou o julgamento de Deus com humildade. Ele sabia que sua missão estava completa e que sua obra viveria através das futuras gerações de Israel. Chegado o momento, Deus instruiu Moisés a subir ao topo do Monte Nebo, uma montanha elevada na planície de Moabe, com vista para a terra prometida. Moisés, agora abancado em manos, mas ainda cheio de vigor, subiu a montanha, cada passo carregando consigo o peso de uma vida inteira de serviço a Deus e ao seu povo. Do cume do Monte Nebo, Moisés contemplou a vastidão da terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor mostrou a ele toda a extensão da terra, desde Gileade até todo o território de Naftali,
o territorio de Efraín e Manasés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a planicie que se estende até Jericó, a cidade das palmeiras, e até Zoar. Enquanto Moisés olhava para aquela terra rica e fértil, uma mistura de emocoes deve ter passado por sua mente. Ele sabia que Anacao de Israel, o povo que ele havia guiado e pelo qual intercederá tantas vezes, finalmente receberia a promessa. Mas também havia aceitacao de que ele próprio não cruzaria o Jordão, não experimentaria a realização final da jornada que havia iniciado tantos anos antes. Então, Deus falou a Moisés, dizendo: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando LHS dice, eu a darei aos seus descendentes. Eu permiti que vos se avise com seus próprios solos, mas vos não atravessará até lá. Com essas palavras, o ciclo da vida de Moisés estava completo. Ali, no topo do Monte Nebo, cercado pelo silêncio da montanha e pela vastidão da terra prometida, Moisés descansou. A Bíblia nos diz que ele morreu ali, aos 120 anos de idade, ainda como los claros e forca inabalável. Deus, que havia sido com Moisés desde o momento em que ele foi resgatado das águas do Nilo até aquele momento final, cuidou de seu servo amado até o fim. A Escritura diz que Deus o enterrou em Moeme Vale na terra de Moabe, mas ninguém jamais soube o lugar exato. Moisés, o homem que havia falado com Deus face a face, foi levado de forma honrada, mas seu túmulo permaneceu desconhecido, talvez para que o povo não o transformasse em objeto de veneração. A morte de Moisés marcou o fim de uma era, mas também o início de uma nova fase para Israel. Josué, o fiel servo de Moisés, foi nomeado para liderar o povo e guiá-los a través do Jordão para conquistar a terra prometida. O legado de Moisés, no entanto, continuaria a viver. Ele não apenas deixou para trás uma nação pronta para herdar a promessa, mas também as leis e os ensinamentos que moldariam Israel por gerações. O povo chorou por Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe. Mas, em meio ao luto, havia também gratidão por tudo o que ele havia realizado. Moisés era lembrado como o profeta que havia visto Deus face a face, que havia feito saínas e maravilhas no Egito, e que havia sido o mediador entre Deus e Israel. Nenhum outro profeta em Israel seria como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Assim, a história de Moisés chegou ao fim, não como uma entrada triunfal na terra prometida, mas como uma visão dela, uma visão que simbolizava a fé e a esperança que ele havia mantido durante toda a sua vida. Ele não precisou cruzar o Jordão, pois sua missão já estava cumprida. E assim, Moisés descansou, sabendo que o Deus que o havia guiado desde o início continuaria a guiar o povo que ele tanto amava. O Monte Nebo, aquele lugar solitário e sagrado, tornou-se o palco do último ato da vida de Moisés, o local onde a eternidade tocou a terra, e onde o grande líder foi levado para descansar. A partir dali, Israel avancaria para o futuro, carregando consigo o legado de homem cuja vida foi dedicada ao serviço de Deus e de seu povo.